os 3 principais motivos para você usar OKRs no seu dia a dia e na sua empresa. Essa aí que é uma metodologia utilizada por startups, por empresas de sucesso e por empresas globais, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua empresa. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos, eu sou o Guga Ferreira, mais um vídeo aqui do canal e a gente vai falar hoje sobre OKRs, qual é essa metodologia aí utilizada por startups, por empresas de sucesso, o que tem por trás desse modelo de gestão que pode te ajudar a dar um direcionamento estratégico para a tua empresa. Então eu separei aqui 3 principais motivos que podem te ajudar a utilizar essa metodologia e entender um pouco do fundamento e por que isso é tão valioso quando a gente usa em termos de estratégia, direcionamento e organização dos nossos objetivos e da nossa visão de futuro como empresa. E já deixo claro aqui que isso aqui pode ser utilizado tanto para empresas pequenas, micro, pequena empresa, startups que já estão começando a crescer, como para empresas globais, tá bom? Então fica comigo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Não deixa já de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se tu não é inscrito e dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos aqui que eu acho que tenho certeza que tem um conteúdo bem rico aí, dá uma maratonada aí no canal que tu vai ter bastante conteúdo bem interessante. Antes de falar sobre quais são os motivos, deixa eu te explicar rapidinho aqui o que é os OKRs, né? Os OKRs é a definição de objetivos e resultados chaves, né? Objective and Key Results. Isso é uma metodologia para definição de objetivos com uma visão mais estratégica da empresa e os indicadores que são mensuráveis, que vão dar direção daquilo que tu está querendo atingir em termos de objetivo. Então a gente, né, quem estudou administração já deve ter ouvido falar sobre planejamento estratégico, o Balance Scorecard, então todo esse conjunto de ferramentas que ajuda a dar o direcionamento para as empresas, um direcionamento estratégico. E quando a gente está falando dos OKRs, ou os OKRs, fica à vontade para chamar OKRs ou OKRs, a gente está falando apenas de objetivos e indicadores, como se fosse uma visão mais enxuta de um planejamento estratégico, uma visão mais enxuta daquela estratégia que tu quer como empresa. Por que isso? Pensando em empresas que estão começando, empresas startups ou micro e pequenas empresas, se eu fizer um planejamento estratégico, muitas vezes fica sem fundamento. Mas eu preciso, acima de tudo, ter uma direção, saber para onde que eu estou indo em termos de empresa. Por isso que é tão importante, então, ter os OKRs dentro da tua empresa, que isso vai te ajudar com um direcionamento e vai te ajudar também com esses teus indicadores para saber se tu está no caminho certo ou não está no caminho certo. Tá bom? Posso gravar um outro vídeo depois explicando um pouco melhor como funciona a metodologia. Hoje eu quero então falar desses 3 motivos que se resumem em 3 principais valores dos OKRs, que algumas vezes até é esquecido quem acaba aplicando isso de maneira inadequada. Vou usando, digo que é OKRs, mas no fundo, os 3 principais valores acabam se esquecendo. O primeiro valor é referente ao foco. Quando eu estou utilizando OKRs, eu tenho que trabalhar com um foco de ação, um foco de atuação, um foco no meu direcionamento. E o que isso quer dizer? Em termos de startups, a gente está falando de 4 até 5 objetivos para o ano. Eu não estou falando mais do que isso, estou falando de 4 a 5 objetivos para o ano, para que a gente possa ter foco naquilo que a gente está fazendo. Imagina grandes empresas chegam a ter 30 objetivos, 50 objetivos. Imagina se eu tenho tudo isso pulverizado, esse monte de objetivo e cada pessoinha, cada time está trabalhando num objetivo diferente. A empresa parece que está sendo puxada cada vez para um lado, né? Cada um para o seu lado. Se eu estou pensando num navio, está cada um remando para um lado e eu não consigo dar uma direção, dar um foco. Quando eu falo de OKRs, eu não posso pulverizar esses objetivos, eu não posso ter tantos. Eu tenho que ter uns 3 objetivos muito estratégicos para mim. Eu posso ter um objetivo que pode vir do meu investidor anjo, um investidor que deu dinheiro para a startup funcionar, ou do meu conselho. Às vezes eu tenho um conselho pequeno, mas eu já tenho alguém que dá o direcionamento da empresa, mas eu estou falando de 4, 5 objetivos. Imagina que cada um desses objetivos ainda vão se desmembrar em indicadores que vão medir a sua evolução. Então, se eu tenho 4 objetivos, cada um eu tenho 3 indicadores, 4 vezes 3, 12, imagina, eu já tenho 12 indicadores para direcionar minha empresa, já é bastante. Imagina, então, quando eu estou falando de OKRs, eu estou falando de foco. Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter no máximo 4, acho que esse é o número ideal, se eu fosse te falar agora,
4 objetivos pro ano, assim, acho que isso aí tá sensacional. Se tu começa a aumentar muito, tu perde um pouco a direção e tá cada um indo para um lado, indo para um outro, a gente acaba perdendo esse rumo, tá? Então esse é o principal motivo, eu acho que é um dos mais importantes. Todos são importantes, mas esse é o principal. E quando a gente fala, quando está começando um negócio, né? Se tu está começando um negócio agora, pensa quantos objetivos tu vai criar para ti. Se tu vai começar a mirar em muitas coisas diferentes, tu vai perder o foco em um determinado momento. E aí tu vai te perder. Então é melhor tu mirar, concentrar em 1, 2, 3 coisas, focar naquilo ali, fazer aquilo dar certo e depois mais na frente tu pegar novos objetivos e não querer começar tudo ao mesmo tempo, que daí com certeza tu vai ter um gasto de energia, um monte de coisa, mas no final das contas nada vai andar vai andar um pouquinho de cada coisa, mas nada vai chegar até o fim, beleza? Segundo motivo é referente à transparência. Como assim transparência? Objetivos e indicadores, eles têm que estar visíveis para quem trabalha neles, eles têm que estar visíveis para a tua equipe, para ti mesmo, tu que está liderando a tua empresa, tu é o dono da tua empresa, da tua microempresa, tem tu e mais 2, 3 pessoas, tu tem que saber quais são os objetivos e as pessoas também têm que estar sabendo aonde a empresa quer chegar. Quando a gente estava trabalhando mais fisicamente, a gente colocava nas paredes, bota na parede, bota na outra parede, quais são os objetivos, quais são os indicadores, indicador 1, indicador 2, como é que está a evolução, qual é a nossa meta, aquilo que a gente quer atingir. Quando a gente está falando digital, tem que ter um ponto de encontro digital. Normalmente tem algum lugar que a gente se encontra, ou por reunião, ou por uma plataforma que todo mundo acaba conversando lá. Nesses locais digitais, a gente tem que colocar disponível esses objetivos e esses indicadores, para que todo mundo veja. Teve uma vez que eu fiz uma palestra e me perguntaram o seguinte: Guga, me diz uma coisa, você está falando de transparência, mas eu tenho muitos objetivos estratégicos na minha empresa e eu não quero que ninguém saiba. Eu disse, pô, mas é tão estratégico que tu não quer que ninguém saiba, mas tu precisa das pessoas trabalhando para que esses objetivos estratégicos sejam alcançados. Então não tem nada tão estratégico, né, que tu vai fazer sozinho, então faz sozinho, mas tu quer a ajuda das pessoas, tu precisa estar visível. Ah, mas e se meu concorrente souber aquilo que eu estou fazendo? Muitas vezes o concorrente até já sabe, né? E a gente não lida muito com concorrência, a gente tem que lidar mais com parceria, né? Então, quando vê, ele já está até sabendo quais são os teus objetivos e tu está escondendo e deixando de evoluir e focar, na verdade, em poder crescer e evoluir em direção àquilo que tu quer. Então, transparente, os objetivos transparentes é uma questão muito importante, bem fundamental para tu conseguir te lembrar de onde tu está querendo chegar e mostrar a todo mundo da equipe qual é o local e aonde que vocês querem chegar em termos de objetivos e indicadores. O terceiro motivo é referente à disciplina. A disciplina, quando eu falo de OKRs, eu estou falando em estar constantemente olhando para eles. Então, de tempos em tempos, eu tenho que olhar para esses meus objetivos, eu tenho que olhar para eles e ver se faz sentido, se não faz sentido. E o que é sugerido quando a gente lê lá na definição dos OKRs, eles sugerem que tu olhe esses teus objetivos e revise os objetivos no máximo a cada 3 meses. Por que isso? Pensa em grandes empresas, o que acaba acontecendo? Eu defino meus objetivos lá em janeiro, vou lá em janeiro, defino com a equipe, galera, esse aqui é os objetivos. A gente trabalha todo ano e quando é que eu vou olhar de novo? Só em dezembro. Quando eu olhar em dezembro, já passou o ano. Se eu estava indo para o caminho errado, lá no março eu já comecei a direcionar para o caminho errado, eu fico o ano todo trabalhando errado. Imagina o desperdício que é isso. O desperdício, imagina. Se a gente está falando de grandes empresas que trabalham com OKRs, que acaba acontecendo, ela vai ter prejuízo, mas ela não quebra. Quando eu estou falando numa micro, numa pequena empresa, numa startup, se eu fico 1 ano, até menos, né? Até 6 meses, vamos dizer, se eu fico no lugar errado, o que acaba acontecendo? Eu acabo quebrando a empresa. Então, por isso que é tão importante a disciplina. Cada 3 meses eu tenho que apurar os meus indicadores, comunicar para a galera toda, botar nas paredes os números atualizados, lembrando da transparência, e eu tenho que revisar. O mercado muda muito rápido, ele está mudando direto. Então, se eu ficar 1 ano focado, às vezes, num indicador e eu não revisar ele, não ver se aquilo ainda faz sentido,
eu posso estar tendo um desperdício, eu posso estar me perdendo ao longo do caminho, e isso não vai ser legal para mim nem para o meu negócio. Então, esses três motivos, esses três valores, eles meio que se complementam, por isso que eles são tão importantes. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, não deixa de curtir, de se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos do canal. E hoje a gente falou então dos três principais motivos para você usar os OKRs, que são os três valores que estão na essência desse método, né? Ele fala de foco, então que a gente precisa ter foco nos nossos objetivos, de 4, no máximo 5 objetivos para o ano. Eu tenho que ser transparente, eu tenho que estar visível esses meus objetivos, tanto para mim quanto para minha equipe. E eu tenho que ter disciplina de acompanhamento, no máximo em 3 meses eu tenho que dar uma olhadinha, eu tenho que revisar, eu tenho que apurar os indicadores e saber se eu estou na rota certa. Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, não deixa de comentar se ficou com alguma dúvida, eu te vejo no próximo vídeo e tchau!